deram facada no meu pai, quase mataram o cara, agora querem colocar ele 40 anos na cadeia, um cara que não roubou, não fez nada de errado, tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer pra se sustentar. Eu não sou bolsomínio, eu sou aliado, mas não alienado, eu tenho voo próprio. É uma velha. Mulher, você tá fazendo o que aí sozinha? Você não tem nem... Meu Deus, uma véia. Vamos ajeitar esse cabelo depois, qualquer dia desse, se organizar, né? Você não é véia, não? Quantos anos você tem? Tenho 59. Ó, tá acabada, viu? Mel, e às vezes um psiquiatra resolve, meu amor. Não me manda embora, não sou sua amante. Fala, seus mal diagramados. A última semana de agosto manteve o maior impasse do brasileiro na atualidade. Hoje, nossa população se divide entre quem tem alguma vergonha na cara e discorda dos Estados Unidos ameaçarem a nossa soberania e aqueles que já perderam toda a dignidade e ofereceriam o cu para o Trump usar como cinzeiro. Encalacrado e sem recursos para ampliar os ataques do tio Sam contra o governo Lula, restou ao Bananinha começar a criar fanfics para ver se ainda consegue viralizar, já que Felipe Neto e Anitta não deram atenção às ameaças que ele e o neto de ditador fizeram sobre caçar os vistos dos dois. Na busca incessante por engajamento, restou para a dupla inventar que bandidos invadiram a casa dos avós maternos do 03 em Resende e os tornaram reféns. Mesmo que a casa pareça uma memória sem manutenção dos anos 70 com o poço da Samara no quintal, o caso relatado ocorreu em 2025. Mesmo assim, até agora, ninguém teve contato com uma unidade de imagem de câmera de segurança dos arredores, o que deixa o relato bastante comprometido. Nessa denúncia feita com a camisa mais feia que o deputado poderia adquirir nos outlets do Texas, ele ainda acusou a Polícia Federal e o STF de estarem ligados ao suposto crime, o que gerou uma resposta rápida da PF, que no dia seguinte se dispôs a vigiar o pai dele de dentro de casa para que esse tipo de invasão jamais ocorra e eles não possam ser acusados nem de envolvimento e muito menos de negligência. Rápido e eficaz. E como ninguém ligou para essa história com E, agora Eduardo promete levar sanções ao Xandão para a Europa. Tenta sorte. A pistoleira pensou que faria a boa na Itália e agora tá lá, com as raízes do cabelo aparecendo e escovando os dentes com o dedo. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né? Não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né? Jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. Salve, salve, galãs e galôs! Em paralelo, tivemos também o neto do ditador triste porque o mito dá um soluço a cada 3 segundos. Em live, ele diz que tem vontade de espancar quem levou o Bolsonaro a ficar assim, porque o ex-presidente é uma pessoa muito legal. Tem que entender que tudo pode ser visto de mais de uma maneira, dependendo do seu posicionamento e visão do mundo. Por exemplo, quando a dona Marisa estava internada, vocês achavam engraçado os médicos trocando mensagens sobre como poderiam acelerar a morte dela. Então, nada mais justo que a gente também ache hilário Bolsonaro arrotar e vomitar há 3 meses. Até porque isso tem nos poupado de declarações e vídeos do excrementíssimo ameaçando, gritando e dando seus típicos chiliques de velhote irritado. Por outro lado,
Paulo quase teve que forjar uma crise de soluços ao ser questionado por Andresa Matais do portal Metrópolis sobre como consegue investir milhões de reais em suas atividades golpistas, situação que nos leva a supor que de onde saiu essa fortuna tem muito mais. Do contrário, ele não gastaria. O suposto jornalista deu um micro surto e fez a manobra clássica do covarde ao retornar o questionamento ao entrevistador, como se repórter devesse explicação para entrevistado. O presidente Bolsonaro está com essa crise de soluço há meses, mas é claro que tem razões psicológicas por trás. A vontade era de espancar as pessoas que causam esse tipo de coisa. Dizer assim, eu gastei 1 milhão, mas você tem um patrimônio de 20 milhões, 1 milhão não é nada, né? Se você fala, eu gastei 1 milhão de um patrimônio de 2, aí você gastou metade do seu patrimônio. Eu não tenho como avaliar se o seu sacrifício foi muito ou pouco. Qual é o seu patrimônio? O meu patrimônio não está em questão, porque eu não gastei o meu patrimônio nesse tipo de ação que você está fazendo. Eu queria voltar à minha pergunta, porque você insistiu muito nesse ponto de que você gastou 1 milhão de reais. 1 milhão de reais dentro de um patrimônio de quanto? Assim, não faz falta pra mim. 1 milhão de reais faz bastante falta pra mim. Outro ator dessa trama golpista que só pode recorrer ao chilique contínuo é Silas Malafaia. O pastor está deprimido. A apreensão do passaporte dele impediu que o religioso fosse para Punta Cana com mais 5 casais de amigos para curtir uma semaninha com muito drink, com um guarda-chuva colorido e sabe lá o que mais se pode fazer com tantos casais envolvidos numa viagem paradisíaca. Mas o que tem afetado ainda mais o mau humor do nosso Joey Pesci da Shopee foi a apreensão dos seus cadernos bíblicos, com capas do Esmilinguido, de Surf e do Felipe Dilon. Malafaia volta e meia aparece em vídeo para solicitar a devolução desses itens. Só não compreendo por que tanta insistência. Nos cultos, o pastor só fala de Bolsonaro, Xandão e a obrigação de doar o dízimo. O que cadernos bíblicos acrescentam no seu discurso pastoral atualmente? O pastor ainda reclamou que foi abandonado pelos amigos, negou que seja bolsominion e explicou que, embora tenha chamado Eduardo de babaca, o cara pelo menos é um babaca que tem feito um bom trabalho contra o Brasil no exterior. Certo tá o Ottoni de Paula, única voz evangélica desafinada, a se levantar para falar o óbvio: Malafaia não sofre nenhuma perseguição religiosa e, no fundo, o seu grande sonho sempre foi ser preso. O problema é que ele imaginava que viraria mártir com essa situação e parece que a tendência é virar pária. Que tristeza. Eu sou tão franco que eu falei para Bolsonaro: Bolsonaro, seu filho é um babaca, tá falando bobagem. Manda ele calar a boca, que ele tá falando besteira. Agora tem um outro áudio que você não tá mencionando, que eu digo para Bolsonaro: Bolsonaro, não arrebenta teu filho não, porque esse garoto tá lá pagando um preço, até por tua causa. Aqui deixa de ser apenas uma perseguição política e passa a ser uma perseguição religiosa quando apreende material teológico, que é minha ferramenta do meu trabalho religioso. E a coisa vai ficar pior. Ministro Alexandre de Moraes, tenha humildade, devolva meus cadernos teológicos e devolva o meu passaporte. Pessoas que me conhecem sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. O sonho dele é ser preso. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Haveria, se ele fosse preso por amor ao evangelho. Mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. Com essa treta de egos, proximidade de prisões e indefinição sobre a eleição de 2026, Nicolas Ferreira está completamente perdido e sem rumo. Já é visível que o oportunista mineiro vai se distanciar da família por saber que o destino deles nos próximos anos vai ser cadeia, caixão ou autoexílio. Só que os Bolsonaros não querem passar o bastão tão fácil e não sinalizaram apoio a nenhum candidato que se coloque como substituto de Jair no próximo ano. Inclusive, os que ousaram se lançar precocemente ao Planalto já foram chamados de ratos por Carluxo. Mas o twink evangélico acena para Tarcísio sem medo de, em contrapartida, ter a candidatura do seu pai ao Senado sabotada em Minas. O que vai acontecer, se Deus quiser. Porque
porque, apesar de já estar acostumado, não consigo deixar de ficar indignado com gente que sai num domingo para votar em pai de Nicolas Ferreira para senador. Eu acho que o Tarcísio, sim, ele consegue trazer uma figura mais moderada para outras pessoas que talvez têm um certo, talvez, receio com o Bolsonaro por conta de pandemia, que tem algumas rusgas com relação a isso. Eu acho que ele tem talvez um trânsito maior no âmbito do centro e não sei, eu acho que as coisas estão caminhando para assim, poxa, vamos mudar esse país, sabe? Vamos colocar pessoas que realmente mudem esse país. Não podemos negar que Nicolas é mesmo destemido. Depois de agir contra a família, mesmo sabendo do risco de ser morrido, tipo Bebiano, ele voltou a fazer o que melhor sabe, que é alimentar o gado com pânico moral. Desta vez, o deputado inventou que professores passam filmes pornográficos em salas de aula. Eu, se fosse professor, me sentiria completamente desrespeitado com essa falsa denúncia. Só que o Brasil atual não é para amadores, e tem professor que enxerga nesse delinquente o futuro presidente do país. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem. Falando em desespero e desorientação, como é bom ver Michele surtada. A ex-primeira-dama reclamou da humilhação que é ter o seu marido monitorado pela Polícia Federal dentro de casa. Vamos ser honestos, humilhação mesmo é beijar aquela boca que não para de soluçar e vomitar. Ter um agente da PF sarado no quintal é até uma boa distração para não olhar para o seu marido podrão com um bucho todo remendado, como bem observou Jair Renan. E nem na rua ela tem tido paz. Num desses eventos que Michele inventa só para ficar algumas horas distante dos gases pestilentos do Jair, ela ouviu um dos convidados chamar o ex-presidente de ladrão. Não estão respeitando a casa de Deus, vocês não estão respeitando a autoridade do Senhor aqui na terra. E quando eu aceitei Jesus, eu já era esposa de deputado federal famoso. Mas quando eu entrava na casa do Senhor, meu status ficava da porta para fora. A casa de Deus é uma casa que, se não tiver o respeito a Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, não tem respeito à casa de Deus, porque não é mais Deus. Essa casa virou a casa de Michele Bolsonaro e de Bolsonaro. Foi o suficiente para tirar a Mi do sério e ela notar que o imbrochável, além de, evidentemente, ser broxa, não é um queridão nem mesmo em ambientes controlados. Situação que se estende à Argentina, em meio a revelações bombásticas de que sua irmã, mãe, esposa, primeira-dama estaria envolvida num escândalo de recebimento de propina na compra de medicamentos pelo governo do país vizinho. Javier Milei foi experimentar o carinho da torcida no meio das ruas de Lomas de Zamora e tomou foi pedrada e garrafada no meio da cara. Muito bom estar vivo para presenciar essas reviravoltas da história. Outro que parece não respeitar o receituário do psiquiatra é Marcos Duval. Até hoje, ele não entendeu que não é benquisto pela família e que ninguém quer o envolvimento do senador capixaba nos trâmites golpistas envolvendo sanções dos Estados Unidos ao Brasil e Alexandre de Moraes. Só que a falta de bom senso e o ódio a Alexandre, no entanto, o cegaram de tal maneira que ele não percebe esse desprezo e continua a atuar de forma atrapalhada nesses ataques ao magistrado. A nova mentira é que o suateiro teria entrado no avião misterioso da CIA que pousou no Brasil e dentro da aeronave havia uma imagem do ministro do STF colada. Na sequência da lorota, mostrou novamente seus passaportes especiais, mas desta vez cometeu um descuido de mentiroso amador e deixou as perfurações das capas aparecerem, o que significa que esses documentos valem tanto quanto uma carteirinha da SWAT comprada na Temo. Por que tinham essa tatuagem aqui, a maioria dos integrantes dessa aeronave que pousou em Brasília e não permitiu ninguém do Brasil entrar? Eu entrei. Na porta da cabine do piloto. Você, Xandão!
Outro que não consegue parar de atrapalhar é Valdemar Costa Neto. Em uma mesma semana, ele cometeu 2 gafes típicas de aliados que atuariam melhor se fossem inimigos. Primeiro, comparou Bolsonaro a Che Guevara, gerando ira em todos os setores possíveis da sociedade e unindo momentaneamente, acidentalmente, esquerda e direita contra ele. Não satisfeito com a lembrança desse disparate, confessou que Bolsonaro só fica doentinho pelo risco de ser preso, mas se receber anistia, ficará saudável na hora. Força de transferência do voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo que ele vire um Che Guevara. Domiciliar, como é que ele está? Assim, Muito abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Ué, mas em caso ele tá mal, como que ele encarar uma... Melhor desdobramento dessa história é que quem detém o poder de verdade não parece estar disposto a arregar para Trump, quem dirá para o Bananinha e para o lunático do Figueiredo. Lula veio a público mais uma vez chamar Eduardo de traidor da pátria e cobrar que a Câmara tome uma atitude para caçar o mandato dele. Afinal, é inaceitável que um deputado continue a receber dinheiro público para conspirar contra o país. O que, vejam só, o Sóstenes Cavalcante quer garantir por mais alguns meses, usando uma brecha do regimento para fingir que Eduardo está apenas licenciado. Essa postura de Lula era esperada, claro, mas admito que Gilmar Mendes ter resolvido se posicionar sobre o tema durante participação no LIDE me pegou de surpresa. O decano, que Bolsonaro pediu para ser poupado das críticas do 03, explicou que a intromissão norte-americana no nosso ordenamento jurídico seria o mesmo que o Brasil tentar se envolver nas discussões a respeito dos crimes envolvendo os arquivos do Jeffrey Epstein, levando em consideração que Trump era um dos entusiastas das orgias com novinhas realizadas na casa do magnata, a indireta tem endereço certo. Como seria impróprio que nós, por exemplo, exigíssemos nas negociações que fossem reveladas as pessoas que estão na chamada Epstein Files, né, nos Estados Unidos? Não faz sentido algum, nós não temos nada a ver com... ou que quiséssemos mudar a jurisprudência sobre aborto nos Estados Unidos, isso não faz o menor sentido. Da mesma forma, não faz sentido tentar alterar a jurisprudência da Corte Constitucional Brasileira. Está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. O Bostil de verdade mistura esses políticos do PL, PP, União Brasil, Republicanos e Partido Nojo com um caldo cultural fubango gerado por igrejas e influenciadores que tudo que sei até hoje foi contra a minha vontade. Caso de Carlinhos Maia, cuja graça ou fama eu compreendo menos do que integrais de superfície e teoremas fundamentais. E olha que eu nem me recordo como se monta a conta de multiplicação e divisão. No momento, acontece o Rancho do Maia, evento que é a nata da escória da internet. Uma reunião de gente que me dá ódio só de ler os nomes e ver seus queixos repletos de ácido hialurônico. Só que o lado mais sombrio e podre desse rancho acontece fora, com Carlinhos humilhando e expondo ao ridículo os fãs que ficam acampados semanas sob chuva e sol em barracas pútridas na estrada que dá acesso ao espaço. É um retrato deplorável da falência da nossa sociedade e de como a cultura de celebridades corrói tanto o cérebro do brasileiro quanto as igrejas evangélicas e o bolsonarismo. Uma trinca infernal e definidora do que é realmente o Bostil.
Oi, gema de ovo. É Bob Esponja que você chamou. Que é isso aí, um boiceta, é? E aí, minha filha? E aí? Tudo bem? A prova de resistência, viu? Pra participar da Já é uma prova de resistência. Boa tarde, Carlinhos, meu amor. Olá. Meu help, querida. Não olha nos stories de Carlinhos, mamãe saiu dos stories de Carlinhos, João. Vai olhar. Vai olhar, meu filho, vai olhar. Mamãe venceu, meu filho, independente de qualquer coisa. Fala, Matias! Que é? Você vai pro rancho do Carlinhos Maia? Hackeia aqui que as pessoas pedem engajamento. Por favor, nos ajude, senão vou ficar mesmo por aqui. Ah, se as pessoas não derem like, comentarem, que mais? Ah, virar membro também, né? Se inscreverem no canal, estamos com 1.100.000 aí. É, vamos chegar nos 2 milhões. Espero que sim. O Carlinhos Maia já passou aqui e jogou água em mim. Olha o gato preto escaldado, hahaha. O hijo de la p... Não vai. Eu tenho certeza que a gente tá com 4.500 membros. Temos que chegar em 5.000 nesse vídeo. 500 membros. Por favor, você aí também, Matias, vira membro. Eu não posso. Meus fãs foram bloqueados. O que é? O Xandão bloqueou seu dinheiro? Depois a gente conversa sobre isso, tá? Se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, cortes, lives e tudo mais, entra aqui na descrição e vire membro, como o Matias pediu. Nos apoie, mande seu Pix e também sua conta corrente aqui, mande todo o seu dinheiro, por favor, tá bom? E se você também não nos segue nas outras redes sociais, siga agora, principalmente Instagram, TikTok e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita em influenciadores de carreira, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.